Olha, a inteligência artificial está sem dúvida redefinindo o nosso mundo e talvez numa velocidade bem maior do que a gente consegue acompanhar. Para a gente entender direitinho o que está em jogo, vamos mergulhar nos alertas do historiador Yuval Noah Harari, especialmente sobre o papel crucial que os governos precisam assumir nessa nova era. Esse aqui é o Yuval Harari, e numa palestra dele chamada Governo e IA, ele não alivia nem um pouco. Ele basicamente nos coloca de frente com um dos momentos mais decisivos da história da humanidade, e argumenta que as decisões que a gente tomar agora, hoje, vão ter consequências que vão durar por muito, muito tempo. E ele vai direto ao ponto. Essa citação já deixa bem claro. A gente não está falando só de aparelhos novos ou aplicativos diferentes. O Harari está alertando que a IA tem o potencial de reconfigurar a própria essência da nossa sociedade. E o que é mais impressionante, até os nossos corpos e mentes. É nesse nível. Tá, então diante de um desafio desse tamanho, o que os governos deveriam fazer? O Harari define algumas tarefas que são, assim, cruciais. E não é só criar uma lei aqui e outra ali. É sobre ter uma postura de liderança, de proteção de verdade. Vamos ver quais são essas tarefas. Ele basicamente divide essa responsabilidade enorme em 3 pilares. Primeiro, proteger as pessoas dos baques na economia. Segundo, defender a sociedade dos riscos para a democracia e para a nossa liberdade. E terceiro, que é talvez o mais complexo, unir o mundo para lutar contra ameaças que um país sozinho não consegue resolver. Vamos dar uma olhada em cada um desses pontos. Vamos começar então com os perigos que talvez já estejam batendo na nossa porta. Os econômicos e os políticos. Aqueles que afetam diretamente o nosso bolso, nosso emprego e os nossos direitos como cidadãos. E aqui o Harari traz uma ideia muito forte. A automação não vai ser um evento isolado, tipo um Big Bang. Vai ser o que ele chama de uma cascata de rompimentos. Sabe o que isso significa? Que não vai ter um ponto de chegada, um novo normal onde tudo se acalma. A mudança vai ser constante. As pessoas vão precisar se reinventar não uma, mas várias e várias vezes ao longo da vida. E essa necessidade de se reinventar o tempo todo pode levar a um cenário bem sombrio. Harari usa esse termo super provocador, a classe inútil. Ele não está dizendo que as pessoas não têm valor humano, claro que não. Ele está se referindo a pessoas que podem se tornar irrelevantes para o sistema econômico, um sistema que simplesmente não precisa mais das habilidades delas. É um conceito pesado, né? E com certeza levanta um debate importante. Queria saber o que acham disso. Deixe uma opinião aí nos comentários. E olha, se análises como estas são úteis, já curta e siga o Pneuma BR para não perder os próximos conteúdos. Então, qual seria a saída? Harari propõe uma virada de chave na nossa mentalidade. Em vez de ficar tentando salvar empregos específicos que vão inevitavelmente desaparecer, o foco do governo deveria ser outro: proteger as pessoas. Como? Investindo pesado em educação contínua e criando redes de segurança social para ajudar todo mundo a passar por essas transições que a gente sabe que são difíceis. E o perigo econômico acaba levando direto para um perigo político. Pensa só. Se milhões de motoristas, por exemplo, forem trocados por carros autônomos, o poder que eles tinham como grupo se concentra nas mãos de pouquíssimas pessoas, os donos dos algoritmos. E, como o Harari aponta de um jeito bem direto, esses novos trabalhadores digitais não formam sindicato, não fazem protesto, eles nunca fazem greve. E aí é que a gente chega na equação que ele criou para o século XXI e que é francamente de arrepiar. Você junta o conhecimento biológico com o poder de computação absurdo que a gente tem hoje e soma isso com a montanha de dados que a gente gera o tempo todo. O resultado, segundo Harari, é a capacidade de hackear seres humanos. E quando ele fala em hackear um ser humano, isso não é coisa de ficção científica. É sobre criar um sistema que entende nossos medos, nossos desejos, melhor do que a gente mesmo se entende. Um sistema que não só prevê o que a gente vai fazer, mas que pode, de forma bem sutil e assustadora, nos influenciar a tomar decisões sem que a gente nem perceba que está sendo manipulado. Agora, a gente precisa ampliar um pouco o nosso foco. A terceira grande tarefa que o Harari dá aos governos vai além das fronteiras de cada país. Ele argumenta que os maiores perigos da IA são, na verdade, ameaças globais que só podem ser resolvidas com cooperação. E a lista de riscos é, bem, alarmante. A gente está falando de uma nova corrida armamentista, só que com armas autônomas, os tais robôs assassinos. Nações inteiras podem quebrar porque suas economias foram simplesmente varridas do mapa pela automação. E o caos que isso geraria poderia desestabilizar o planeta inteiro. Sem acordos globais, cada país tentando se salvar sozinho pode, na verdade, piorar muito a situação para todo mundo.
E essa frase aqui resume o perigo com uma precisão cirúrgica. Numa corrida armamentista de IA, simplesmente não existe um vencedor de verdade. É a lógica da desconfiança, um lado acelera com medo do que o outro está fazendo, e no final quem perde somos nós, a humanidade inteira. Mas calma. Depois de todos esses alertas, o Harari nos dá uma luz, uma perspectiva de esperança e principalmente de responsabilidade. Ele bate na tecla de que o futuro não é determinista. Ou seja, esses cenários assustadores não são profecias, são só possibilidades. Esse é o ponto central de tudo. A tecnologia é uma ferramenta. A mesma ferramenta pode ser usada para construir futuros completamente diferentes. O resultado final não está escrito em pedra, sabe? Ele depende das escolhas que a gente fizer agora. E para provar o ponto dele, ele dá um exemplo histórico muito poderoso. As duas Coreias, lá no século XX, tinham acesso às mesmas tecnologias básicas, como eletricidade, trens, mas as decisões políticas e sociais que cada uma tomou levaram elas para caminhos radicalmente opostos. A tecnologia era a mesma. A diferença foram as escolhas humanas sobre como usar essa tecnologia. E o mesmo vale para a IA. Ela pode ser a ferramenta de vigilância perfeita para um regime autoritário. Ou ela pode ser uma ferramenta incrível para os cidadãos fiscalizarem a corrupção no governo, para garantir transparência. A tecnologia em si permite os dois caminhos. A escolha de qual deles seguir é nossa. E a gente termina com uma pergunta que, no fundo, define a nossa era. Não é uma questão de ser otimista ou pessimista, mas sim de ser responsável. As ferramentas estão aí, sendo criadas agora mesmo. A pergunta que o Harari nos deixa é: que tipo de mundo a gente vai escolher construir com elas? A decisão é nossa e o tempo para decidir está correndo. Obrigado por acompanhar essa reflexão com a gente.